Lucas 21. Zé, tens de fazer, estou a falar para o Zé que está lá, para o meu genro, tens de fazer aqui um púlpito maior, que já não, a minha Bíblia aumentou de tamanho, esta Bíblia nova, e preciso de mais espaço. Lucas 21. Já abriram em Lucas 21? É mesmo aí para ficar. Eu vou orar, está bem, antes de nós começarmos a leitura da palavra. Querido Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ti toda a honra e toda a glória, todo o louvor te sejam entregues, Senhor. Tu és maravilhoso para nós. Obrigada porque nos salvaste. Obrigada porque nos redimiste. Obrigada, Senhor, porque nos justificaste e nos limpaste através do Senhor Jesus Cristo. Obrigada porque colocaste em nós o Teu Espírito Santo para nos guiar até ao fim dos nossos dias aqui nesta terra. Porque Tu disseste, não te deixarei nem desampararei. Obrigada, Senhor, porque temos confiança na Tua palavra, porque Tu não és homem para mentir, não és filho de homem para te arrependeres. Tudo o que disseste, assim farás. Assim conforme Jesus disse, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Obrigada, meu Deus, pela misericórdia que é constante e renovada a cada dia nas nossas vidas, e abre agora o nosso entendimento, assim como o nosso coração, para que a Tua palavra entre e ilumine completamente o nosso ser, que seja gravada no nosso coração e que assim possamos crescer de glória em glória à estatura varonil de Jesus Cristo. Senhor Deus, e à medida que crescemos, e à medida que amadurecemos, e à medida que o fruto aparece, que Tu sejas sempre glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos pegar aí a Lucas 21, versículo 33, e lemos todos juntos este versículo. Passará o céu e a terra... Desculpem, esqueci-me de dizer 1, 2, 3. 1, 2, 3. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Esta é uma convicção que podemos ter. Jesus disse, vai passar tudo, vai passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, todas se vão cumprir. Diz lá em Isaías, no capítulo 55, versículo 10, que assim como a chuva e a neve que saem dos céus e regam a terra e fazem-na brotar e não voltam para lá, mas produz para aquilo que foi enviado, assim também é a palavra do Senhor. Ela produz o fruto para aquilo que é enviada. E nós temos vindo a estudar acerca de preparados, não é, para os últimos dias, para os últimos tempos. E desde o início desta série, que tem estado no meu coração, aquilo que eu quero partilhar não é tudo, é assim, é muita coisa, mas eu quero passar para vocês aquilo que tem estado no meu coração desde o início desta série. A partir do versículo 34, Jesus diz assim, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E vamos parar por aqui. Estes 3 versículos, desde o início da série, que têm estado no meu coração. Jesus disse, olha, tudo isto vai acontecer. E nós temos vindo a ver o que é que vai acontecer, os acontecimentos. Eu já vos disse até nas nossas reuniões de quarta-feira que eu não fico incomodada e não fico... Como é que é? Como é que vai ser? Quem é que vai lutar contra quem? O que é que vai cair primeiro? A lua? Ou o sol? Ou as nuvens vão escurecer? Ou a terra vai se abrir? O que é que vai acontecer em primeiro lugar? Não quero saber. Quer dizer,
pronto, está bem, posso saber. Mas isso não é para mim de vital importância. Para mim, de vital importância, hoje quero compartilhar um pouco para vocês, é como é que nós vamos viver. Como é que nós vamos viver? Porque esta vida aqui é uma passagem. É uma passagem. É uma passagem para nós que conhecemos a Deus, que conhecemos a Cristo, é uma passagem para a vida eterna. Mas há forma de viver correta e incorretamente. E Jesus está-nos a alertar, olha, diante disto tudo, de todos estes sinais, agora atenção, olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem, e depois ele começa a fazer uma descrição muito breve, muito sucinta de glutonaria, embriaguez e cuidados da vida. 3 coisas. E o 3 é importante, mas eu não vou falar acerca da importância do 3, mas noutra passagem, como em 1 de João, eu vou só ler para vocês. 1 de João, só para vocês não... Se quiserem anotar, João estava a dizer, em 1 de João 2,16, diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, 1, 2, 3, não é do Pai, mas do mundo. E a mesma coisa Jesus fala aqui. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de... Então, nós já vimos, até logo para aí na segunda lição, sobre preparados para os últimos tempos, que sobre tudo o que devemos guardar o nosso coração. Em Provérbios 4:23. Porque dele procedem as saídas, os fluxos de vida. Temos de guardar o nosso coração. De que forma guardamos o nosso coração? É importante sabermos de que forma guardamos o nosso coração. Nós já vamos passar para aí, para a parte prática, mas devemos guardar o nosso coração nestes últimos dias. Como é que vamos viver nestes últimos dias guardando o nosso coração? Porque dele vão sair os fluxos, as forças da vida. E essas forças não são só para nós, mas são para os outros à nossa volta também. Depois, Jesus disse no versículo 36, vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Então Jesus nos mostra que temos de guardar o nosso coração, e uma das formas de guardar o coração, já passamos um pouco para a parte prática, é com a oração. E voltando a este assunto da oração, Jesus, quando lhe perguntaram, mestre, ensina-nos a orar, como é que nós vamos orar? E ele disse, orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Eu vou só parar por aqui. Orar não são rezas, não são mesinhas, não são pozinhos de perlim-pim-pim. Não são aquelas palavras mágicas que nós dizemos na altura certa, no sítio certo, não são versículos que nós confessamos a ver se dá certo. Oração é quando nós vamos a Deus de coração aberto para Ele fazer a sua vontade. Porque Jesus disse, venha o teu reino. É assim que oras. Oras para que Ele faça com que o dele reino venha aqui à terra. E como é que Ele vem? Através da nossa vida. Não é nós orarmos para que Deus faz o meu reino. Estabelece o meu reino aqui nesta terra. Que toda a gente veja quanto tu me abençoas. Como eu sou feliz, como eu sou bem-sucedido. Jesus não disse, ora para que Deus estabeleça o teu reino. Não, ora para que Ele estabeleça o reino dEle aqui na terra, através da nossa vida. Vigiai orando, para que não nos enganemos com as coisas desta vida e não estejamos a trabalhar para estabelecer o nosso próprio reino, em vez do reino de Deus. E depois, ele disse, vigiai em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ou seja, para nós estarmos de pé diante de Deus, para
estarmos livres do dia da ira do Senhor. E sabemos que estaremos porque Ele próprio nos guarda. Ele deu o seu Filho para nos salvar, não por obras, mas recebemos pela graça. E pela graça Ele nos sustém. Concordam comigo? Agora, como? Então como é que eu vou viver? Quando eu olho para este versículo 34, ele diz assim: não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Isto faz-me lembrar, já vos disse, sobre tudo o que devo guardar o meu coração. Depois fala de glutonaria e embriaguez. O que é que isto nos lembra? Das obras da carne, que está lá escrito em Gálatas 5,19. Que as obras da carne são manifestas. E entre as quais a glutonaria e a embriaguez, que nos fala das coisas banais desta vida. Por isso é que Jesus disse também no Sermão do Monte: não andeis ansiosos, preocupados sobre o que haveis de comer, sobre o que haveis de vestir. O que é que vai acontecer da vossa vida? Olhem, observem as coisas naturais que, como as flores, como os lírios do campo, que vão crescer, florescer, ter a sua glória e depois vão secar. Como os pássaros. Ainda ontem houve um pássaro que teve uma morte trágica lá em casa da Raquel. A Queenie, a cadela, que é caçadora, fez uma maldade e depois teve que se terminar com o sofrimento do passarinho. É uma coisa tão efêmera a vida dos passarinhos e Jesus disse: não tedes vós muito mais valor do que eles? Então Deus sabe aquilo que nós precisamos, Ele vai cuidar de cada um de nós. E depois fala e dos cuidados da vida, dos cuidados da vida. E isto me faz lembrar uma parábola que Jesus falou acerca da parábola da semente. Diz que a semente, que é a palavra de Deus, é semeada. E há vários tipos de solo, há vários tipos de corações que recebem a palavra. Uns têm muitas pedras, a palavra não consegue crescer. Vem logo o diabo e a rouba, disse Jesus. E depois o último estágio é aquela palavra que é semeada, mas está entre espinhos. E ela começa a crescer, mas depois é sufocada. Ela é sufocada com o quê? Com os cuidados deste mundo, com a soberba da vida. E fica infrutífera, não produz fruto. É aquela pessoa que parece que está no reino, parece que é, mas depois fica completamente ofuscada com as coisas desta vida, a trabalhar somente para esta vida. E a palavra de Deus não produz fruto. A palavra de Deus não produz fruto algum. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios 5. Eu gosto muito das epístolas, tanto de Paulo como de Pedro como de João, porque elas são muito práticas para o nosso dia a dia. E vamos ler aqui bastante do capítulo 5 de Efésios, começando. Versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. É assim que devemos viver. Imitadores de Deus como filhos amados. Nós somos filhos amados. Será que nós conseguimos dizer isso para nós próprios? Diga comigo. Eu sou, mas não olhe para mim no sentido que ela está a dizer que ela é. Não, mas você, digam os vossos nomes. Eu sou filho amado. Mesmo que os nossos pais não tenham dito isso, mesmo que não tenham demonstrado isso, Deus Pai nos ama incondicionalmente. Nós somos filhos amados. Então como? Como é que eu vou imitar a Deus? Versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave.
Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias que não convêm, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Vamos fazer uma pausa aqui? Eu queria voltar atrás e começar a falar algumas coisas para trazermos para a nossa vida. A palavra de Deus iniciou a dizer que nós devemos imitar a Deus como filhos amados. Isto porque Deus nos ama. Ele nos faz capacitados, Ele nos capacita de nós o imitarmos. De nós andarmos em amor como Cristo nos amou. Nós nos entregarmos como oferta também suave, como Cristo se entregou. Não é que vamos ser crucificados, se bem que há muitos mártires por causa de Jesus Cristo à face da terra. Morrem mais cristãos agora do que morreram no tempo da igreja primitiva. Também, obviamente, há mais pessoas no mundo, certo? Mas morrem muito mais cristãos agora, por causa da fé em Jesus Cristo. E a Bíblia diz, Jesus disse na sua oração sacerdotal, diz que ninguém tem maior amor do que este, do que dar a sua vida pelos seus amigos. E vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então, como amigos de Cristo, nós também nos oferecemos. Oferecemos a Deus, em primeiro lugar, como disse o apóstolo, mas também aos outros, uns aos outros. Então, no versículo 5 fala, aliás, a partir do versículo 3, acerca da fornicação, da impureza e da avareza. Fala das obras da carne, daquilo que o nosso corpo anseia quando está dominado não por Deus, mas pelo espírito deste mundo. E depois volta a reforçar. No versículo 4 diz, não andem em torpezas, coisas torpes, coisas feias, coisas más, nem em tolice, nem em coisas nem zombarias que não convêm, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador impuro ou avarento, o qual é idólatra. E veja, eu vou reforçar aqui a questão da avareza. Isto porque nenhum de nós está imune à avareza. Nenhum de nós está imune à avareza. Eu sei, muita gente acha que fornicar, que ter relações sexuais antes do casamento, que é o grande pecado da humanidade, que há pessoas que pensam que fazer, por exemplo, adulterar, eu não estou a dizer com isto que está certo, eu não estou a dizer que não é pecado, mas há pessoas que classificam os pecados como o mais de todos. E, no entanto, eu vejo aqui fornicar, impureza e avareza no mesmo versículo, no mesmo nível. A avareza é algo de que ninguém está livre. Nós temos de lutar, por assim dizer, contra a avareza todos os dias da nossa vida. Porquê? A avareza é idolatria. E a idolatria é adoração a algo que não é Deus. E todos nós somos arrastados para sermos idólatras. Porque todos nós temos a necessidade de adorar alguém ou algo maior do que nós. E muitas vezes, o que é que acontece? O que é a avareza? A avareza é, muita gente diz, e está certo, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, onde eu faço aquilo que o dinheiro diz para eu fazer. O amor ao dinheiro. Eu faço tudo para ter mais deste Deus no meu bolso. O amor ao dinheiro. Mas o amor ao dinheiro corresponde a um ato ainda maior de idolatria, que é o amor a mim próprio.
Porque alguém que é avarento não partilha, não é bondoso. Como diz logo a seguir, no versículo 9, o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. O avarento não consegue ser bondoso, como aquela parábola que Jesus contou de um homem que tinha tido uma grande ceifa, tinha um celeiro grande, mas era tanta a ceifa que não cabia naquele armazém. Então o que é que ele vai fazer? Não, eu vou destruir este armazém, vou construir ainda um maior, vou guardar e vou dizer à alma minha, regala-te porque tens tanto. E diz que naquele dia, naquela noite, aquela alma vai ser requerida e vai prestar contas a Deus. E o que é que vai ter para apresentar? Porque nem sequer foi rico para com Deus. E isto não está a falar de dízimos e ofertas. Está a falar que guardou tudo para ele e não compartilhou com ninguém que tinha necessidade à sua volta. A bondade não fazia parte daquela pessoa, porque era avarente, porque era idólatra, porque era amante de si mesmo. E Jesus nos manda viver no fruto do Espírito em toda a bondade. Em toda a bondade. A avareza é idolatria, mas é mais do que idolatrar o dinheiro. É a idolatria de nós próprios. Nós nos amamos demasiado. E eu sou aquela advogada do... Eu peço desculpa a quem ouvir e gostar muito desse tipo de livros de autoajuda e daquelas campanhas de que tu és lindo, tu és maravilhoso. E eu não sou contra nós encorajarmos as pessoas com palavras de afirmação positivas, porque todos nós, seres humanos, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos lindos, nós somos valiosos, sim, ao ponto de Cristo ter morrido por nós na cruz do Calvário. Amém? Mas nós não somos mais do que aquilo que devemos ser. E atenção, nós não somos o bam-bam-bam do pedaço e as super estrelas, porque acima de nós e muito acima de nós está o nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E se Ele morreu e se Ele se anulou a si mesmo, quem somos nós para também não nos anularmos a nós mesmos e não darmos a nossa vida por amor ao próximo? Em atos de bondade e não de avareza. Veja, nós queremos muito ser como a igreja primitiva. Mas será que estamos dispostos a pagar o preço de ser como a igreja primitiva? É que se nós formos ler Atos e não só estas epístolas, como por exemplo uma promessa que nós costumamos clamar para nós, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. E todos os dias confessamos este versículo se for preciso. Mas qual é a história por detrás dessa declaração de Paulo? Ele estava a falar aos filipenses que fizeram bem em colaborar. Eles mandaram dádivas para Paulo para suprir as necessidades. Eles compartilharam as dores de Paulo, fazendo aquilo que era possível, orando por ele, mas também partilhando da sua riqueza, do quanto eles tinham para suprir a necessidade de Paulo. E aí vem essa declaração de Paulo, que o meu Deus vai suprir as vossas necessidades. Se nós queremos que Deus supra as nossas necessidades, estamos nós a fazer como os filipenses fizeram, a partilhar aquilo que nós temos com aqueles que estão à nossa volta? Ou só estamos preocupados em ter, em guardar? É melhor guardar, não vai fazer falta. Eu tenho 2 quilos de arroz e aquela pessoa está a precisar, mas e se eu dou 1 quilo e depois falta? É fácil, nós podemos ser avarentos nas coisas mais ínfimas. E estou a dizer nós, eu incluo-me. Porque primeiro eu, depois eu, e a seguir sou eu. Mas sou só eu que sou assim. Sou eu e os meus, em primeiro lugar. Claro que sim. Somos todos assim. Mas Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Nenhum de nós aqui. Eu ponho-me logo na fila. Quem é que tirava da boca dos seus filhos para dar ao outro? Eu não. Mas Deus deu o seu único Filho para nos dar a nós, todos os que creem, a vida eterna com Ele. Este é o exemplo que nós temos. Então, prosseguindo.
No versículo 8 diz assim: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Veja, nós não temos luz própria. A nossa luz vem do Senhor. Então andai como filhos da luz. Há bocadinho eu disse, diga que é filho amado, agora diga, eu sou filho da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Continuando. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. O que é que isto quer dizer? Não comunico? Então o quê? Eu não posso dizer as coisas más que acontecem? Não posso ler notícias? Não é isso que está a dizer. Este comunicar significa ter comunhão. Eu não comunico, eu não tenho uma comunhão com as obras infrutuosas. Já está a dizer, obra das trevas não dá fruto, é estéril. Mas condenai. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Veja, nós não estamos aqui neste mundo para concordar com aquilo que o mundo diz, com aquilo que o mundo estabelece. Nós estamos aqui para trazer luz, a luz de Deus, porque somos filhos da luz, transportamos a luz para vir manifestar. A luz vem e mostra aquilo que está em trevas. Ela não se mistura, ela não tem comunhão com as trevas, porque onde há luz não há trevas. Onde há luz não há trevas. Então nós estamos aqui para vivermos de que forma? Não como o mundo vive, como diz lá em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Este é a forma de viver que Deus quer para nós. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. O que são nécios? São pessoas imaturas, demasiado novas para terem responsabilidade, ou para lhes ser dado algo de confiança, ou para ter confiança até naquilo que eles dizem. São nécios, não têm sabedoria, não têm conhecimento, não têm experiência. Mas andemos como sábios. E o que é ser sábio? Sábio tem a ver, em parte, com a moralidade, mas também é a capacidade de fazer a escolha certa quando a lei moral não te diz o que é certo ou errado. É a capacidade de discernir o que fazer na altura certa, o que dizer na altura certa. Por isso é que a palavra de Deus diz lá em Provérbios, como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo, no bom tempo. Então, devemos ser sábios. Como? Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Já eram naquela altura. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Uma pessoa insensata é uma pessoa tola. É uma pessoa que sabe a verdade, mas rejeita a verdade. É como... Eu não sou contra quem fuma, não gosto de levar com o fumo em cima, mas cada um faz as suas escolhas. Mas é como aquela pessoa que sabe que fumar mata, mas fuma. Pronto. Isso é um tolo. A pessoa sabe, a droga vicia e leva à morte, mas eu vou experimentar só uma vez para ver como é que é. Eu sei que comer demasiado coisas doces ou coisas salgadas ou comer demasiado disto ou daquilo faz mal ao meu corpo. Eu posso ter um ataque cardíaco, eu posso morrer mais cedo. Mas
isso é ser tolo. Isso é ser tolo. E a Bíblia diz, não sejam tolos, mas entendam a vontade do Senhor. Versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Eu quero voltar um pouco atrás agora e falar, antes de nós chegarmos aqui à parte de sermos cheios, enchermos do Espírito Santo, eu vou aqui saltar para o versículo 21 e já volto atrás, que diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Isto é algo que é muito pouco pregado e ensinado nas igrejas, que todos nós nos devemos sujeitar uns aos outros. Não é o irmão que se sujeita ao pastor, é o pastor que está numa função de pastor também, mas está em posição igual com os seus irmãos, porque o nosso pastor é Jesus Cristo, o nosso grande pastor é Jesus Cristo. E todos nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Deus. Há pessoas que, ultimamente, eu tenho visto cada vez mais a crescer o número de pessoas que não vai à igreja, não congrega, não quer porque não gosto daquilo, não concordo com aquilo, não fazem desta forma, fazem daquela, porque não gosto da música, porque é muito tempo de pregação, e qualquer desculpa serve para não congregar, para não fazer parte da congregação. Não é visitar congregações, é fazer parte de uma congregação, enraizar-se, estar ligado com a palavra de Deus, com juntas e medulas e crescer juntamente. Ela não consegue crescer juntamente porque ela não fica lá para crescer juntamente. Ela anda a visitar. E como é que essa pessoa se pode submeter a alguém? Ela submete-se a quem ela quer, quando ela quer e como ela quer. Isso não é ser igreja. E não é viver a vontade do Senhor. E obviamente que isto não é para vocês que estão aqui, nem para os nossos irmãos que estão ali. Mas eu sei que há muita gente assim. Eu pergunto, como é que nós vamos cumprir a sujeição uns aos outros quando eu submeto-me a quem eu quero, como eu quero e quando eu quero? Se eu não estou ligado. Uma das coisas mais excelentes que a igreja faz é nos aguçar, é nos afiar. O ferro aguça-se com o ferro. Nós somos aperfeiçoados e corrigidos nos nossos relacionamentos. E se nós rejeitamos ter relacionamento com os nossos irmãos em Cristo, com aqueles que são da mesma fé, nós estamos a rejeitar sermos edificados e crescermos e amadurecermos à imagem e à estatura de Jesus Cristo. Não podemos dar fruto. Não podemos dar fruto perfeito, como a palavra de Deus diz. A igreja primitiva, como é que ela vivia nesta sujeição? Ela vendeu tudo o que tinha, todos os que tinham bens, venderam e distribuíram de acordo com aqueles que tinham necessidade. Pronto, já tem que se falar de dinheiro, já tem que se falar de bens. Não estamos aqui a fazer uma campanha contra ter coisas. Mas vamos pensar. Eu vou comprar uma casa grande, porque todos nós queremos e gostamos de casas grandes. Porquê? Porque uma casa grande tem muito espaço. Podemos andar à vontade sem tropeçar nos móveis. E uma casa grande, com piscina, claro, com piscina, porque quando está calor, eu quero me refrescar quando eu quero, como eu quero, e pronto, e ninguém tem nada com isso. E eu não sou contra casas com piscina, mas vamos pôr esta situação. Eu quero uma casa grande para quê? Nós já vamos ler que a Bíblia nos encoraja a ser,
mais como um mandamento, diz assim: sede hospitaleiros. Se a minha casa só serve para mim, eu não estou a ser hospitaleira. Eu quero uma casa grande para quê? Para bailar lá sozinha, lá só com os meus? Ou eu quero a minha casa grande para eu poder acolher mais pessoas? Para que eu possa fazer um grupo lá na minha casa e possa acolher e possa ensinar a palavra de Deus na minha casa? Para que é que eu quero uma casa com piscina se eu não convidar as pessoas a vir ter convívio comigo e partilhar com elas a palavra de Deus e fortalecer os relacionamentos com aqueles que estão à minha volta? Se eu quero a minha casa e a minha piscina só para mim, e depois eu vou trabalhar não 5, não 6, mas 7 dias na semana, porque depois é uma prestação muito grande ter uma casa com piscina, e a piscina dá muito trabalho e gasta-se muito dinheiro a manter aquela aguinha azul maravilhosa para eu mergulhar. Então eu vou ter que trabalhar mais para ganhar mais para ter o meu conforto. É só para nós pensarmos. Eu não estou a fazer uma campanha de vamos vender a casa e viver num barracão. E é assim, 100 quartos, é tudo num quarto só. Sala, cozinha, casa de banho, tudo num... Não é isto que eu estou a dizer. Mas se eu estou a viver única e exclusivamente para mim, eu estou a ser avarenta e idólatra. Estou certo ou estou errado? Vamos, aquilo que eu tenho no meu coração é, vamos baixar o nosso estilo de vida. Não é andar rotos e descalços e andar a empurrar o carro cada vez que a gente quer sair para algum lado ou para o trabalho, ou seja, para onde for. Não é isso que eu estou a dizer. Mas vamos, como a palavra de Deus diz, vamos nos acomodar às coisas humildes. Veja aí em Romanos. Romanos, capítulo 12. Doze, 9. Vou começar a ler. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Comunicai, lá está aquela palavra. Ali nós em Efésios lemos, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Aqui dá a dizer, comunicai com os santos nas suas necessidades, ou seja, tendo comunhão, apercebam-se do que é que faz falta a quem. Sejam comunicativos nas suas necessidades, partilhem. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A empatia é importante. Estávamos a falar, não é Isabel? Estávamos a falar, a empatia é tão importante. E às vezes é constrangedor ao mesmo tempo, mas é o que a Bíblia manda fazer. Chorar com os que choram e alegrar-nos com os que se alegram. Não se envergonhem de fazer isso, que isso glorifica a Deus. Versículo 16 diz, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. O que é que isto quer dizer? Então agora eu não posso ambicionar ser alguma coisa na vida, tenho que acomodar aos humildes. O que é isso? Tenho que me sujeitar a uma profissãozinha assim, daquelas que nós temos menos consideração? O que é que isso quer dizer? O que é na prática? Não ambicioneis coisas altas. Eu vou-vos dizer o que é que eu vejo neste versículo ao longo daquilo que eu vejo no Evangelho de Jesus Cristo.
Não sigas os teus próprios intentos, as tuas próprias ideias. Em Tiago diz, não digas, amanhã vou fazer aquilo e depois de amanhã vou fazer aquele outro, porque tu não sabes se vais cá estar. Antes diz, se Deus quiser, faremos isto, faremos aquilo. Porque não somos donos da nossa vida, porque a nossa vida é um vapor. Então, porquê é que vamos gastar energia nas nossas próprias ideias? Eu não estou a dizer que Deus não nos dá boas ideias, mas atenção, se tudo na nossa vida é esta corrida de ter, de alcançar, de eu ser, de eu colocar-me ali, então estamos realmente numa corrida errada, não estamos na nossa faixa. Saímos a algures e estamos na faixa de outra coisa qualquer, que não é a vontade de Deus. O que é isto? Não ambicionar coisas altas. A palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no seu braço de carne para trazer-lhe a salvação. Se eu confio na minha própria capacidade, não, é porque eu tenho o doutoramento em não sei quê e tenho uma pós-graduação em não sei mais e por isso eu sou. A Eclesiastes mostra que um sábio era pobre e salvou uma cidade inteira. Não tem a ver em quanto dinheiro nós temos e que posição temos e que graus de doutoramento e mais pós-graduação nós temos antes do nosso nome. Tem a ver se nós somos sábios em Deus. Acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Vamos procurar viver na vontade do Senhor. Eu lembro-me, estava a ler em Atos, penso que Atos 9 e Atos 12 fala duas situações com a igreja. Uma delas é que Pedro foi preso e diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Eles estavam reunidos numa casa e oravam juntos. E a outra vez foi quando queriam matar Paulo, porque de repente o perseguidor começou a ser perseguido por pregar o Evangelho. E diz que os irmãos saíram com Paulo para o proteger e fizeram, eu vi aqui na minha Bíblia, fizeram uma viagem, não sei se foi nesta, se foi na outra que eu vi, uma viagem enorme de Jerusalém a Cesareia. Eu não cheguei a contar quanto é que era, mas era, se calhar aqui também não dá para ver lá em casa, mas pronto, as Bíblias têm um mapa das viagens de Paulo, né? Jerusalém está aqui assim no meio e Cesareia está aqui em cima. E não havia aviões, nem carros de alta cilindrada, mas havia burros e camelos e cavalos, e a pé também, que era bom, à la pata. E foi daqui, do meio de Jerusalém, para Cesareia que eles foram. Acompanharam Paulo para garantir que ele chegava com segurança aqui ao porto para poder navegar e não matarem Paulo no início do seu ministério. Imagine, será que aqueles irmãos não faziam mais nada na vida? Deviam estar ali de papo para o ar, sem nada para fazer, dizer assim, olha, então a gente vai te acompanhar até lá para ver se nada te acontece. Não, com certeza houve transtorno. Com certeza aquelas pessoas deixaram família para trás e fizeram aquela caminhada, mas depois não ficaram lá, os outros tiveram que voltar. Por isso é que Jesus disse, aquele que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Que ele quiser a capa, dá-lhe também o vestido. Faz mais do que aquilo que é esperado. Esta é a forma de nós vivermos os últimos dias. Preparados para os últimos dias é viver assim. Como disse Paulo, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Está em 2 Coríntios 6, 10. E voltando, eu vou só dizer, encher no Espírito. Enchei-vos do Espírito. Como é que eu me posso encher no Espírito? Cantando, agradecendo a Deus, sim, sujeitando uns aos outros e sem encher do Espírito. E a palavra de Deus diz, aí em Romanos, onde temos aí a marca de capítulo 13, capítulo 14,
versículo 17. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, não são as coisas materiais. Isso não é o mais importante. Então, mas eu não tenho que pensar em pagar as contas? Sim, mas sabe o que é que eu lhe digo? Se nós temos contas a mais, vamos tratar de reduzir as nossas contas. Vamos tratar de reduzir as nossas contas. Vivermos com aquilo que realmente precisamos. Para quê? Para podermos ter mais, para podermos ser aquilo que a palavra de Deus nos ensina a ser bondosos, hospitaleiros, misericordiosos uns com os outros. Praticando a palavra de Deus. Vamos minimizar a nossa vida e vamos aumentar o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Na quarta-feira eu mencionei-vos um dos meus versículos preferidos, que é 1 de Pedro 2,9, que diz que nós somos a nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o nosso propósito aqui na terra, anunciar as virtudes daquele que nos salvou, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um pregador que faleceu esta semana, mais do que um pregador, era um evangelista, um defensor da fé cristã, Ravi Zacharias, morreu, e ele dizia muitas vezes nas suas palestras que Jesus não veio fazer pessoas infelizes felizes. Ele veio dar vida a quem estava morto. Ele veio dar vida a quem estava morto. Somos nós. Nós estávamos mortos e Deus veio nos dar vida. E isto é o reino de Deus, é dar vida às outras pessoas através de Cristo, porque esta vida vai passar. E porquê é que o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo? Não é alegria nas circunstâncias. Não é alegria porque vai tudo bem. Não é alegria porque estamos todos bem e de saúde e tudo a correr ótimo com os nossos negócios, com as nossas profissões, com tudo. Não é. É alegria no Espírito Santo. A justiça, porque Deus fez justiça em Cristo Jesus. Naquela cruz, Deus fez justiça e morreu o justo pelos pecadores. É paz porque nós temos paz com Deus pela fé em Jesus Cristo. E é alegria no Espírito Santo. Porquê? Porque Jesus disse em João 14:19, também a passagem bíblica que Ravi Zacharias mais gostava, que Jesus disse: porque eu vivo, vós vivereis. Esta alegria não está baseada nas circunstâncias, mas está baseada numa verdade absoluta de que Cristo vive e nós vivemos também para todo o sempre. Ele ressuscitou e nós vamos ressuscitar com Ele. E é assim que temos de viver, segundo aquilo que eu vejo na palavra e aquilo que corre no meu coração desde o início desta mensagem é: vamos simplificar a nossa vida. Vamos simplificar a nossa vida para podermos levar a luz, para podermos levar as boas novas, para podermos levar vida onde há morte, para saciar a fome, para saciar a sede, para vestir aquele que está nu, para abraçar aquele que está triste, para chorar com o que chora, para nos alegrarmos com aquele que se alegra e, de alguma forma, podermos salvar alguns. Amém? Vamos ficar de pé?
Querido Deus, Senhor, eu falei aquilo que tem ardido no meu coração e sei que muito mais há para dizer e muito mais há para esmiuçar, mas eu peço-te que tu fales ao coração de cada um dos meus irmãos aquilo que é necessário. Eu não sou Deus de ninguém, não sou eu que estou aqui a dizer faça isto, faça aquilo, porque não é pela força nem pela violência, mas é pelo teu Espírito, Senhor, que nós obedecemos à tua palavra. Não é por imposição de ninguém. E, Senhor, ajuda-nos a ver, ajuda-nos a viver conforme tu expuseste na tua palavra. Ao nós lermos durante esta semana a tua palavra, que estas verdades se tornem cada vez mais claras, não só em entendimento, mas em como nós podemos praticá-las de uma forma cada vez mais prática, no nosso dia a dia. Ajuda-nos, Senhor. Querido Deus, que a nossa vida aqui não seja passada centrada em nós próprios. Quando nós morrermos, que não olhem para o nosso caixão, para a nossa campa e digam: nada aconteceu aqui. Não há nada para dizer. Mas que para a tua glória, se nós ainda morrermos aqui nesta terra, que olhem para a nossa vida e que ela espelhe a glória do nosso Salvador. Que tenhamos vivido uma vida digna de sermos chamados filhos de Deus. E isto eu te peço em nome de Jesus, pela força e o poder do Espírito Santo que habita em nós, que assim aconteça em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.